Pessoal, vamos lá, né? Retomando aqui as nossas discussões relativas ao processo penal militar. Na aula de hoje, nós vamos encerrar aí o nosso conteúdo, discutindo aí o processo de deserção, concluindo as discussões, né, relativas ao processo de deserção. Na nossa próxima aula, nós vamos discutir em sala algumas questões relativas aí à atuação do oficial diante de alguns casos concretos, mas por hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo, portanto, discutindo o processo de deserção. Pois bem, processo de deserção nós vamos ter como referência, partindo-se do que nós estudamos na aula passada, Código Penal Militar, artigo 187, Código de Processo Penal Militar, artigo 451, parágrafo 1º. 187 do Código Penal Militar, crime de deserção, ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Então, essa referência para nós, mais de 8 dias. Como nós vamos computar esse tempo? 451, parágrafo 1º. A contagem dos dias de ausência para efeito da lavratura do termo de deserção, nós vamos ver o que é um termo de deserção, iniciar-se-á a 0 hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar. Portanto, os dois artigos que teremos por referência, e a partir desses dois artigos, nós faremos a leitura de outros tantos artigos para melhor esclarecer e para facilitar a nossa compreensão relativa ao processo de deserção. Pois bem, vamos trabalhar o processo de deserção da praça e a partir dele, com outros dois artigos do Código de Processo Penal Militar, fica fácil compreender o processo de deserção também de oficiais. Então, nossa primeira referência, o dia da falta ao serviço. O mesmo dia que nós tratamos na aula anterior. Então, dia 23/8, o militar faltou ao serviço. O que é que nós temos que fazer? Comunicação disciplinar. No dia 24/8, o primeiro dia da contagem do tempo. Artigo 451, parágrafo 1º, que nós fizemos a leitura. Vamos repetir aqui como forma de consolidar esse entendimento. Parágrafo 1º do 451. A contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á a 0 hora do dia seguinte àquele que for verificada a falta injustificada do militar. Portanto, faltou no dia 23, comunicação disciplinar. 0 hora do dia 24, inicia-se a contagem de tempo, nos termos do 451, parágrafo 1º. Aí vamos para o segundo dia. No segundo dia, nós temos a parte de ausência desse militar. Nos termos do artigo 456, primeira parte. Então, 24 horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência, então, olha, 0 hora do dia seguinte à falta, inicia a contagem de tempo. 24 horas depois de iniciada essa contagem de tempo, nos termos do 456, a primeira parte, 24 horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça, o comandante da unidade, aliás, o comandante da respectiva subunidade ou autoridade competente encaminhará parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização. Então, no dia 25, deve ser produzida e confeccionada a parte de ausência. E do dia 26 até o dia 31, essa autoridade, o comandante, ao receber a parte de ausência, determina o inventário dos bens. É o que nós vamos encontrar no 456, só a parte final. Então, eu já li a primeira parte, vamos à parte final. Então, encaminhará parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização, que mandará inventariar o material permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com assistência de 2 testemunhas idôneas. Então, faltou no dia 23, inicia a contagem no dia 24, 24 horas depois, parte de ausência. E aí, na sequência, o comandante já determina que seja feito o inventário do que esse militar tinha, do Estado, que o nosso Código de Processo Penal fala da Fazenda Nacional, mas no nosso caso aqui, de patrimônio do Estado, em sua guarda, e o que ele deixou. Então, você verifica armário, você verifica na intendência, se tem arma, se tem algema, se tem colete, enfim, tudo que estiver na carga com esse militar. Esse período, do dia 24/8
até o dia 31/8 é o denominado período de graça. Como nós já discutimos, nesse período de graça, o militar não é considerado desertor, mas esse período de graça traz implicações administrativas disciplinares, sobretudo no que diz respeito ao decote dos dias não trabalhados, ou seja, o corte realmente de salário desses dias que o militar não trabalhou. E no dia 1º/9, nós temos, portanto, o 9º dia. E aí sim, nós temos, nos termos do artigo 456, parágrafo 2º, a parte de deserção. Então veja o que esse artigo diz. 456, parágrafo 2º. Decorrido o prazo para se configurar a deserção, ou seja, superado esse período de graça, o comandante da subunidade ou autoridade correspondente encaminhará ao comandante ou ao chefe competente uma parte acompanhada do inventário. Essa parte chama-se parte de deserção. E aí o militar, então, a partir desse momento, ele é tido como desertor. Deve-se lavrar, portanto, o termo de deserção nos termos do 456, parágrafo 3º e do 451, parágrafo 2º. Vamos ao 456, parágrafo 3º. Recebida a parte de deserção de que trata aí o parágrafo 2º, fará o comandante ou autoridade correspondente lavrar o termo de deserção, onde se mencionarão todas as circunstâncias do fato. Esse termo poderá ser lavrado por uma praça especial ou graduada e será assinado pelo comandante e por 2 testemunhas idôneas, de preferência oficiais. Então, pergunta de prova. Quem lavra o termo de deserção em se tratando de praça desertor? Esse termo de deserção tem que ser assinado por quem? Então, parágrafo 3º do nosso artigo 456. Quando nós vamos lá para o 451, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: no caso de deserção especial, nós já fizemos a leitura na aula passada do artigo 190 do Código Penal Militar, a lavratura do termo, esse termo de deserção, será também imediata. Então nós já discutimos no artigo 190 como é que é feita a lavratura do termo de deserção. Não precisa esperar, à luz do próprio artigo 190, não precisa esperar o período de graça. O termo de deserção é lavrado imediatamente. Aí, na sequência, providências administrativas, bloqueio dos vencimentos. Como é que funciona isso na prática? A unidade envia uma mensagem para o Centro de Administração de Pessoal, no nosso caso, aqui em Minas, nosso CAP, e o Centro de Administração de Pessoal bloqueia o vencimento do militar e publica o bloqueio desse vencimento do militar. E aí nós temos a possibilidade desse militar ser excluído ou agregado, mas tem de haver a publicação no Boletim Geral, no nosso caso, nosso BGPM, ou no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros, se tratando de militar do Corpo de Bombeiros. É o que nós temos no artigo 456, em seu parágrafo 4º. Vejam bem, consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em ambos os casos, publicação em boletim ou documento equivalente do termo de deserção e remetendo-se em seguida os autos à auditoria da Justiça Militar competente. Então, bloqueou o vencimento? Esse militar, se ele for estável, será agregado, se não for estável, ele será excluído, sempre publicando no Boletim Geral. E aí, remessa nos termos do próprio parágrafo 4º para a Justiça Militar. Essa é a fase pré-processual do processo de deserção. Chegando na Justiça Militar, o que nós temos? A Justiça Militar vai autuar, dar vista ao Ministério Público e aguardar a captura ou apresentação desse militar. É o que nós temos no artigo 457, na sequência dele aí. Recebidos do comandante da unidade ou da autoridade competente o termo de deserção e a cópia do boletim ou do documento equivalente que o publicou, acompanhado dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o juiz auditor mandará autuá-lo e dar vista do processo por 5 dias ao Ministério Público, que requererá o que for de direito. Aí a parte final do artigo.
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após cumprimento das diligências requeridas. Então, se houver diligência requerida pelo Ministério Público, a autoridade do Judiciário Militar vai cumprir essas diligências. E aí, aguarda a apresentação ou a captura do desertor. Ou então, se houver, se a autoridade houver ignorado aí alguma formalidade, dessas que nós vimos, por exemplo, precisa agregar. Se o militar não estiver agregado ou se não for excluído, há um vício que precisa ser sanado nessa fase pré-processual. O militar que é desertor, vocês estudaram isso como professor de Direito Penal Militar, quando ele é localizado, o termo que é utilizado para ele é capturado. Não existe auto de prisão em flagrante para ele aqui. O que nós temos é um termo de captura, porque a fase pré-processual todinha já ocorreu. Quando ele é capturado, portanto, nós já superamos todas estas etapas, que vai da comunicação disciplinar até o termo de deserção, passando pelo inventário, pela agregação ou exclusão, pelo bloqueio de vencimentos e pela remessa para a Justiça Militar. E aí, se esse militar foi capturado ou apresentou, nós temos a sua reinclusão no caso de militar excluído ou a sua reversão, também precisa ser publicada em boletim geral. O Ministério Público, à vista, a partir dessa reinclusão ou reversão, à vista dos autos, ele vai oferecer denúncia ou pedir o arquivamento, conforme o caso. E aí nós temos o sorteio do Conselho, nos termos lá do artigo 457, parágrafos 3º e 4º, que passo a ler. Parágrafo 3º. Reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida a reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. Portanto, tal qual ocorre que a exclusão ou agregação com publicação, também a sua reinclusão ou reversão está a exigir a publicação no boletim geral da PM. Então, providenciará com urgência, enfim, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia desse ato de reinclusão ou de reversão. E aí, o juiz auditor determinará sua juntada aos autos. Quais autos? Os autos até aqui. Reinclusão e reversão. Porque daqui para trás, isso aqui já está na Justiça Militar. Porém, parado, aguardando a captura. Capturou? Beleza. Não é a Justiça que está envolvida ainda, é a atividade política judiciária militar. Fez a reversão ou reinclusão? Comunicou com a Justiça Militar? Aí sim, o juiz determina essa juntada e dará vista por 5 dias ao Ministério Público, que requererá o arquivamento ou, se for, ou que for de direito, ou oferecerá a denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após, se houver requisitado alguma diligência, o cumprimento desta diligência. E o parágrafo 4º. Recebida a denúncia, determinará o juiz a citação do acusado, realizando-se em dia e hora previamente designada perante o Conselho Permanente, se for oficial, Conselho Especial. Nós já discutimos isso, né? A competência da Justiça Militar, ela é firmada partindo-se da realização do fato típico à luz do artigo 9º do Código Penal Militar. Então, se o crime militar, Justiça Militar. Mas eu preciso buscar informação quem que é a vítima, se a vítima é civil, juiz singular. Se não é civil, como é o caso da deserção, Conselho de Justiça. Nós vamos, portanto, questionar quem é o autor desse crime. Se for praça, Conselho Permanente. Se for oficial, Conselho Especial. Portanto, recebida a denúncia, o juiz manda citar o acusado, realizando-se em dia e hora previamente designado, perante o Conselho Permanente, se for praça, ou especial, se for oficial, o interrogatório deste militar acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa poderá oferecer prova documental e requerer inquirição de testemunhas, até o número de 3, que serão arroladas dentro do prazo de 3 dias, enfim. Aí nós temos as questões procedimentais
chegando-se na fase de julgamento. Na fase de julgamento, lá parágrafo 5º, nós vamos voltar no 453, mas deixa eu ler aqui o parágrafo 5º do artigo 457, julgamento. Feita a leitura do processo, o presidente do Conselho, que é o juiz togado, dará a palavra às partes para sustentação oral pelo prazo de 30 minutos, podendo haver réplica e tréplica, por tempo não excedente a 15 minutos, para cada uma delas, passando, depois de sustentar, cada uma delas, passando em sequência, o Conselho a julgar, tendo-se por referência os autos, o que foi produzido nos autos, e essa sustentação, tanto da acusação quanto do Ministério Público. Em caso de condenação, diz o artigo 6º, o juiz fará expedir imediatamente a devida comunicação à autoridade competente, que é o comandante, para os devidos fins e efeitos legais. Se o militar for absolvido, determina-se a expedição aí do competente alvará de soltura. Mas, e o que diz o 453 do caso do militar preso? Vejam bem, o desertor que não for julgado dentro de 60 dias, questão de prova, importante vocês compreenderem, o prazo para a Justiça Militar julgar o desertor, 60 dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura. Então, esse período aqui não conta, os 60 dias a partir do momento que ele é capturado ou que ele se apresenta voluntariamente. E aí, ele é ouvido, termo de captura ou termo de apresentação. Essa é a data referência para se computar aí os 60 dias. Então, o desertor que não for julgado dentro de 60 dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo. Não pode atribuir aí, como forma de morosidade da justiça, algo que tenha sido provocado pela sua defesa ou pelo próprio militar. Ok? Então, com essas observações, deixo para vocês aí os artigos 454 e 455, que tratam da lavatura do termo de deserção relacionada aí ao oficial, e a apresentação e captura aí do desertor, sorteio do conselho, de praça é convocado de oficial que ele é sorteado. Deixo para vocês, portanto, a leitura desses dois artigos como forma aí de matéria dada, ok? Então, tirei as dúvidas de vocês no nosso fórum, a nossa aula, e nós vamos ampliar essa discussão nos fóruns. Concluímos, portanto, com essa aula de hoje, o conteúdo que estava previsto, com a profundidade proposta pela escola. Nós não aprofundamos além do que era necessário a partir da proposta acadêmica, a proposta da nossa escola, e não sonegamos nenhuma informação que reputamos aí importante para vocês enquanto futuros oficiais. Na próxima semana, nós teremos aula em sala de aula, onde nós vamos ter a oportunidade aí de conhecer alguns casos concretos e, a partir desses casos concretos, discutirmos a atuação do oficial, quer seja enquanto assessor do comandante na atividade político-judiciária militar, quer seja enquanto autoridade militar delegada ou enquanto juiz militar atuando em um dos nossos conselhos. Então, participe dos fóruns, tire as suas dúvidas e até o nosso encontro presencial em sala de aula.